Boa noite, muito boa noite para você aí de casa que acompanha o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente pede licença para entrar no seu lar com o melhor da informação catarinense, informação de credibilidade, uma equipe lindíssima que se prepara, trabalha a tarde toda para trazer o melhor da informação para você, viu? Cleiton Ramos está de férias, está em casa descansando, um descanso merecido, esperado, mas a gente está com saudade, viu, Cleiton? Um abraço para você que também deve estar assistindo e a gente vai seguir hoje com muita notícia boa. A gente tem, claro, os impactos das chuvas e temporais nas diferentes regiões de Santa Catarina. A gente segue com alerta laranja da Defesa Civil para algumas regiões. Temos também, pessoal, o custo de vida na capital catarinense. Mas eu deixo a pergunta para você, de qualquer região de Santa Catarina. Começou 2026, o que já pesou no seu bolso? O que você tem sentido? Qual dos produtos do mercado estão mais pesados? É fruta, é verdura, a gente está agora com os materiais escolares também, que dá aquela aumentadinha na época de compra, né? Como é que tá para você aí de casa? O que já pesou no seu bolso em 2026? A gente quer saber. O nosso WhatsApp, 48991622676, está aberto para você aí de casa. Eu quero saber como que tá o seu dia a dia, como que tá o seu bolso e o seu planejamento. Agora, pessoal, diante do mau tempo que atingiu a região do Vale do Itajaí, nessa última quinta-feira, grande parte da estrutura do teto de um posto de combustível caiu no bairro Bela Vista, na cidade de Gaspar. Um carro foi atingido pela estrutura e a repórter Natiele Oliveira está ao vivo, no local, para dar mais informações para a gente. Nath, esse impacto das chuvas tem tomado todas as regiões catarinenses, né? De uma forma especial agora Gaspar, com esse incidente que, inclusive, deixou aí um carro, né, lesionado. A gente quer saber, claro, das vítimas, né? Quem estava por perto, como que está a situação por aí. Muito boa noite, a informação é contigo. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente, parte de quase toda a estrutura desse posto de combustíveis que fica aqui no bairro Bela Vista, na cidade de Gaspar, foi derrubado por conta desse forte temporal. A gente mostra aqui o resultado dessa destruição, porque olha só, essa estrutura, ela caiu, então a gente tem a visualização que quase todo esse teto, ele caiu por conta do forte vento que estava aqui, Júlia. Tinha alguns clientes aqui no posto quando aconteceu. A gente percebe que tem esses forros de PVC, essa fiação toda exposta agora, mas claro, né, a gente também tem a visualização dessa estrutura metálica, então toda a estrutura aqui do posto era de ferro, então é uma estrutura que deveria aguentar, mas realmente foi um vento bem forte. Esse acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, Júlia, e aí dá para ver então a dimensão do quão forte foi isso aqui. E olha só, a gente vai mostrar agora um carro, porque esse carro, esse motorista, ele contou pra gente que ele estava indo para Blumenau quando essa tempestade muito forte, e aí ele resolveu parar no posto justamente para se abrigar, e aí então foi atingido por essa estrutura. A gente vai chegar mais perto aqui para mostrar para vocês que tem esse forro aqui de PVC, essa estrutura bem ali, o ferro, olha ali, quase atingiu o motorista, então pegou bem aqui na parte do condutor, né, na parte do motorista. A gente conversou com esse empresário, o Vilmar Soares, que é quem estava dentro desse carro no momento do acidente. Ele não se feriu, apesar desse susto, né? A gente vê essa destruição aqui nesse posto. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado. E aí a gente conversou com o Vilmar e ele explica que ele nasceu de novo depois de tomar esse susto. Olha só. O pessoal que estava aqui diz que foi um pé de vento, um tufão, que eles correram tudo para dentro da loja e sentiram que alguma coisa ia acontecer. E, graças a Deus, eles não se machucaram. Porque aqui a estrutura é um prejuízo enorme, mas a gente vai, com o tempo, fazer a reforma direitinho. Amanhã já vamos começar a desmontar para ver se a gente possa voltar a trabalhar. Júlia, essa entrevista que a gente passou agora é do proprietário aqui do posto, o Júlio Zimmermann, e ele estima um prejuízo de R$400 mil. E como ele comentou, foi um susto muito grande, ele não estava aqui no local quando aconteceu, então estava o gerente da loja, alguns funcionários, as bombas também aqui de combustível, claro, foram desativadas por conta dessa destruição. E aí ele, claro, né, o susto foi grande, mas ele fica feliz que não machucou ninguém. E aí agora sim, a gente vai rodar a
entrevista com o proprietário desse carro aqui, que foi praticamente todo destruído, um Honda Civic branco. O proprietário desse veículo é aqui de Gaspar. Lembrando, então, ele veio aqui no posto justamente para se abrigar da chuva, uma chuva que aconteceu ali por volta das 3 horas da tarde, uma chuva bem forte aqui na cidade de Gaspar, no Vale do Itajaí. E aí ele comenta que nasceu de novo, olha só. Estava indo para Blumenau e eu parei aqui, né, para me proteger. Em seguida, no que eu encostei o carro aqui, a base aqui caiu tudo em cima do carro. Aí não tinha como eu sair dentro do carro por causa do vendaval que estava muito forte e estava chovendo demais. Um tornado. Não tem como eu explicar. É assim, ó... É inexplicável, porque eu até pensei que ia morrer, juro para ti. Aí eu fiquei ali dentro do carro, média ficou uns 5 minutos, 8 minutos direto. Aí não parava, eu fui obrigado a sair correndo Fui sair correndo. A estrutura muito pesada, né? Tava amassando cada vez mais o carro ali. Eu não sabia quando que ia parar, né? Agradecer a Deus que eu nasci de novo, porque se chega a cair mais alguma coisa, demorar mais um pouquinho, eu acho que o teto não ia aguentar. Porque só meu carro tava aguentando toda essa estrutura grande aí, ó. Na verdade, ela tá toda em cima do carro. Se tirar o carro, nem tem como tirar, né? Só com guindaste mesmo. Júlia, então pensa só no susto desse motorista e, claro, de outros clientes que estavam aqui. A gente mostra que a conveniência, ela não foi afetada. A estrutura, ela pegou bem em cima aqui da conveniência, mas a loja, ela permanece intacta, não causou nenhum estrago na loja em si. O posto, ele ainda não tem uma previsão de liberação, né? Então, claro, ele foi fechado por até agora, porque também não tem nem como trabalhar por aqui. A Defesa Civil chegou agora há pouco aqui, já saiu, fez alguns registros, né? Avaliou os riscos. Ó, a gente percebe que toda essa parte aqui desse forro do PVC pegou bem em cima do carro. Então, ele estava tentando sair e aí levou esse susto. E aí ele conta também que ele ficou um tempo ali dentro do carro, era esse PVC passando assim por cima dele, bastante vento, mas ele não sabia o que fazer, até que ele ficou ali cerca de 8 minutos, mais ou menos, que ele contou para nós, e aí conseguiu sair sem nenhum ferimento, mas um susto bem grande. Além disso, a cidade de Gaspar registrou outras diversas ocorrências, Júlio, como quedas de árvores, alagamentos pontuais, e a escadaria da Igreja Matriz, também aqui da cidade, virou um rio, então bastante chuva. A gente ainda não tem informação de quantas ocorrências foram registradas, até porque a Defesa Civil está nas ruas agora contabilizando esses estragos, está vendo o que aconteceu, ajudando as pessoas. Nesse momento não chove, inclusive a gente pode até perceber que está até um sol se abrindo, então a situação está tranquila de momento e agora então os órgãos competentes trabalham, né, para minimizar, para resolver esses problemas que foram causados por essa forte chuva. Na cidade de Blumenau também teve uma chuva de granizo que afetou principalmente o bairro Itopava Central, na região norte do município. Na cidade de Blumenau, que é um município ao lado aqui de Gaspar, não houve outros registros. O forte temporal, essa forte tempestade, aconteceu mesmo e causou tantos estragos aqui em Gaspar. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, pela entrevista com o dono do carro. Também a gente está vendo, Nath, realmente imagens impressionantes, porque não é uma estrutura frágil, a estrutura de um posto de combustível. Vocês estão vendo pilares, né? Pilastras, uma estrutura grande, inclusive de teto. Então, para quem estava no local, sobretudo para o dono deste carro, deve ter sido um susto gigantesco. A gente também fica feliz que não teve nenhum ferido. O dono do posto agora vai ter que arcar também com esses prejuízos, mas nenhuma perda de vida, né, nesse caso. A gente segue acompanhando, claro, sobretudo com esse dono do carro, que deve ter sentido a sua vida renovar agora em 2026, né? Passar por um susto como esse, grande, de grandes proporções, já no início do ano. A gente deixa aqui, claro, um abraço à família de todos. Pessoal, moradores de Florianópolis denunciam irregularidades no transporte de turistas pela cidade. Imagens, vocês vão ver agora, mostram situações de risco no trânsito e levantam um alerta sobre segurança e fiscalização. Quem traz os detalhes e orientações ao vivo, agora com a gente, é a repórter Gabriela Mariotto. Gabi, realmente, né, as situações, principalmente a temporada de verão, acendem os alertas, deixam aqueles problemas que a gente já tem durante o ano mais evidentes, ainda mais com os turistas. Conta mais pra gente.
É isso, Júlia. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Esses vídeos que a gente recebeu, registrados por moradores aqui de Florianópolis, mostram esses ônibus estrangeiros de empresas de turismo atuando de forma até irregular em diversas regiões aqui da cidade. Então, nesses vídeos a gente consegue ver eles circulando por ruas de forma inadequada, bloqueando essas ruas, até forçando os motoristas a subirem nas calçadas para evitar bater nesses ônibus e paralisando o trânsito em diversas partes aqui da cidade. A gente entrou em contato com a Associação de Guias de Turismo aqui de Santa Catarina, que afirmou que esses veículos pertencem a uma empresa paraguaia e que não estão cumprindo algumas das principais exigências para circular aqui na capital. Por exemplo, não tem o selo de identificação de veículos de turismo e também não estão acompanhados por guias de turismos locais habilitados. A nossa equipe, inclusive, conversou com o presidente da associação, que é o Mário Costa Júnior, sobre toda essa situação. A gente acompanha agora o que ele disse. Nos vídeos, a gente pode ver que os ônibus não possuíam selo, né? E dentro deles não havia um guia de turismo. Inclusive, no segundo vídeo, que é justamente aquele que causa grande transtorno lá no Rio Vermelho, quando o ônibus fica preso na curva por ser um ônibus muito grande para aquela via, se tivesse um guia de turismo presente naquele ônibus, aquilo não teria acontecido. E agora a gente vai conversar ao vivo com o subcomandante da Guarda Municipal aqui de Florianópolis, o André Luiz, sobre toda essa situação. Vamos começar falando um pouquinho sobre como que está sendo feita toda essa fiscalização aqui em Florianópolis, voltada principalmente para esses ônibus de turismo que estão circulando aqui pela capital. Boa noite. Boa noite. Com o aumento da temporada, né, a gente vê que os veículos, tanto os veículos como os ônibus de turismo, aumentam nos balneários. A Guarda está fazendo uma operação diariamente em várias praias. Ontem foi feito em Canasvieiras, hoje na Joaquina, para tentar inibir esses ônibus que vêm para cá irregularmente. Todos os ônibus que estão regular, eles fazem o selo do turismo. E esse selo ele tem que estar visível no para-brisa do ônibus, onde a gente consegue identificar esses ônibus, o tempo que ele vai ficar na cidade, o roteiro que ele vai ficar, onde ele pode estacionar ou não. E a gente vê a grande quantidade de ônibus que não tem esse selo. Então, a fiscalização do transporte, junto com a Guarda, está notificando esses ônibus, onde eles têm que se regularizar. E dessa forma, eles se regularizando, a gente sabe todo o roteiro deles. E caso eles não aceitem fazer essa regularização, eles são convidados a se retirarem da cidade. A Guarda também vem fazendo essas operações juntamente com o pessoal do turismo, para que possa orientar cada vez mais todo o pessoal do turismo que venha para a nossa cidade. Então, a gente fez várias operações, a gente já fez uma operação lá em Canasvieiras, foi abordado vários ônibus para poder identificar o selo turismo, para assim poder identificar todos eles que estão irregular. E os que não estão, eles recebem uma multa no local para fazer a regularização desse selo turístico. E quando esses ônibus acabam, às vezes, descumprindo as normas de trânsito, ou até mesmo esses veículos que vêm de outros países acabam descumprindo as normas de trânsito que são vigentes aqui no nosso país, como que é feita a abordagem desses motoristas, tanto de quem vem de carro quanto quem vem de ônibus, e a orientação até desses motoristas que vêm de outros países para cá? Os veículos, né, que a gente consegue fazer o guinchamento desses veículos que estão irregulares, são autuados e são removidos, até porque muitos deles estacionam em locais proibidos, ruas estreitas que acabam atrapalhando todo o trânsito do local. E os ônibus, a gente faz toda a orientação para eles fazem o selo e a gente identifica para eles os estacionamentos que estão regulamentados pela prefeitura, onde eles podem estacionar. Então, os ônibus que não aceitam, eles são obrigados a sair do bairro, Canasvieiras, Ingleses, até mesmo na Joaquina. E, por fim, né, como é que a população que está tendo que lidar muitas vezes com essas situações pode denunciar até esses ônibus que não estão regulares, que estão fazendo toda essa situação que a gente trouxe aqui para o pessoal? Referente aos ônibus, é simples identificar esses ônibus que estão com o selo do turismo, porque tem que ter um QR Code no painel do ônibus. E as outras situações que são corriqueiras, a gente recebe bastante reclamações, a comunidade, a população, ela pode fazer através do nosso Zap Denúncia, que tem no site da Prefeitura. Perfeito, muito obrigada, muito boa noite, agradeço pela tua participação aqui, Júlia. Então é isso, a gente reforça, né? O pessoal pode fazer todas essas denúncias através do Zap Denúncia ali da Guarda Municipal aqui de Florianópolis. Volto contigo aí no estúdio. Ótimo, Gabi. Fica a dica para o pessoal de casa que está assistindo. Obrigada pelas informações. Mas antes, Gabi,
eu tô vendo que você tá perto da ponte Hercílio Luz e Florianópolis agora ganhou um novo ponto de convivência, né? Conta mais pra gente, dá pra mostrar o local por aí? Claro, vamos mostrar aqui para vocês. Ó, a gente está aqui na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, na parte continental aqui de Florianópolis. Esse ponto foi inaugurado oficialmente ontem. Tá bem bonito, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, né? A gente lembra que a ponte comemora agora no mês de março 100 anos, né, da inauguração e justamente por conta disso, a Prefeitura está investindo mais ainda nesses espaços de lazer. No lado da ilha, né, a gente tem já diversos espaços, como, por exemplo, o Parque da Luz, que o pessoal são espaços de convivência. A gente tem diversos eventos acontecendo por ali. E agora a gente está recebendo mais esse espaço na parte continental de Florianópolis, na parte continental aqui da nossa ponte. Então, é um espaço, a gente tem aqui 780 metros quadrados, a gente tem alguns banquinhos. Um pouquinho antes tinha um pessoal aqui assistindo até o pôr do sol aqui na ponte, que é bem bonito. A gente tem ali espaços também para os patinetes elétricos, para as bicicletas elétricas também, para quem quer dar um passeio no final da tarde, no comecinho do dia ou até ao longo de todo o dia, né? Pode passar por aqui também para fazer esse passeio. Tem uma partezinha de madeira, que é o deck, tem uma partezinha também de concreto por aqui, algumas plantinhas. Tá bem bonito, dá para o pessoal vir aqui, curtir o pôr do sol, o nascer do sol, assistindo aqui, vendo também a nossa velha senhora, que completa agora, no mês de março, 100 anos de construção. É bastante tempo esse cartão postal aqui de Florianópolis, conhecido aí no Brasil e no mundo inteiro. Perfeito, Gabi, com várias opções de lazer, a gente tem os patinetes, as bikes, opções para toda a família. Realmente um local para o pessoal de casa registrar e depois contar pra gente o que achou, né? Como é que está o final de semana aqui em Florianópolis? Está sempre fechado para os pedestres no final de semana, então a gente deixa aí o convite para o pessoal. Muito obrigada, Gabi, daqui a pouquinho a gente volta com você. O motorista de um caminhão guincho sofreu um mal súbito ao volante na tarde desta quarta-feira em Blumenau. Com isso, o homem de 45 anos acabou perdendo o controle do veículo e atingiu um ônibus de transporte coletivo. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não sobreviveu. O acidente ocorreu no bairro Garcia. O caminhão guincho bateu contra a lateral de um ônibus onde estavam 40 pessoas e parou em cima da calçada. Apesar do susto, nenhum passageiro ou pedestre se feriu. A vítima foi identificada como André Schutz e o velório dele já ocorreu na manhã dessa quinta-feira. Pessoal, vamos girar o estado catarinense? Olha só, a Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira uma grande quantidade de maconha que saiu do Paraná, com destino à região norte de Santa Catarina. O material ilícito foi retido na cidade de Joinville. A gente vai para lá agora, ao vivo, com o Renato Santos, para atualizar esse caso. Renato, mais uma ação necessária para essa região, né? Conta mais pra gente. Exatamente isso, viu, Júlia? Malandragem tentando ser esperta, mas acabou novamente perdendo para a justiça. Esse malote que saiu lá de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, com destino à região norte de Santa Catarina. Esse material apreendido foi encontrado em uma distribuidora aqui da cidade de Joinville durante uma inspeção de rotina que acontece por parte dos agentes da Receita Federal aqui da nossa cidade. E o que chama a atenção é que todo esse material foi avaliado pela Receita Federal em mais de R$100 mil. E olha só que curioso, viu, Júlia Matos? Tinha até nota fiscal, exatamente isso. É que os agentes estavam fazendo aquela fiscalização de rotina e, de repente, sentiram um forte odor. E aí, eles foram até uma embalagem que tinha como destino a cidade de Joinville. Ao abrir essa embalagem, que estava, inclusive, lá no rótulo inscrito que era suplemento alimentar, eles descobriram que tinha vários tabletes de skunk e também de maconha. Não deu outra. O material foi apreendido e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil aqui de Joinville. Agora, a Receita Federal e também a Polícia Civil vão tentar identificar quem foram os espertalhões, os traficantes que enviaram esse material lá do Paraná com destino a Joinville como se fosse suplemento alimentar. Eu conversei com o Eduardo, que é o delegado da Receita Federal de Joinville, que detalha um pouco mais sobre essa operação. Vamos acompanhar. A origem era da fronteira do país, Foz do Iguaçu, com destino à região de Joinville. Ela tinha como declaração de conteúdo
suplementos alimentares, como na realidade era skunk, mercadoria análoga à maconha. A Receita encaminhou esse material para a Polícia Civil para as providências penais e reforça o trabalho da Receita no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando, ao descaminho, bem como a proteção à sociedade em geral. Como eles tentaram ser espertos e aí colocaram até nota fiscal nessa embalagem, agora a polícia vai trabalhar para tentar saber quem são essas pessoas através dos dados que tem lá na nota fiscal. E tomara que a polícia e a Receita Federal chegue logo até esses criminosos. Retorno com você no estúdio, Júlia Matos. Tomara, Renato. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você aí no norte do estado. A Guarda Municipal de Florianópolis interditou na manhã dessa quinta-feira uma cozinha clandestina em Jurerê, no norte da ilha, durante a Operação Ordem na Orla, que combate o comércio irregular nas praias da capital. A fiscalização encontrou alimentos preparados em condições precárias, sem controle sanitário e sem alvará, que seriam vendidos a banhistas. O local foi interditado, o responsável notificado e os materiais apreendidos, incluindo 12 carrinhos de ambulantes que atuavam sem autorização. A ação integra uma operação conjunta da Prefeitura, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Civil, além de outros órgãos, com o objetivo de garantir a segurança e a saúde pública nas áreas de praia. Agora, pessoal, vem comigo para o SCC10, porque dentre muitas notícias hoje espalhadas pelo nosso portal e visitadas por você aí de casa, a gente tem o remédio contra o Alzheimer, que é aprovado pela Anvisa. Ela aprovou o uso de um medicamento que é inédito no Brasil para o tratamento dessa doença, Alzheimer, em estágio inicial. O tratamento é realizado por infusão intravenosa a cada 2 semanas e pode retardar o declínio cognitivo em pacientes que recebem o medicamento, conforme estudos clínicos que envolveram cerca de 1.800 pessoas. Todos os detalhes aqui para você, a chegada do remédio vai depender agora da empresa responsável pelo registro, mas um grande avanço na comunidade médica e a gente está muito feliz de trazer essa notícia por aqui. Você aí de casa que tem alguém com esse tipo de doença na família deve sentir o peso dessa notícia. Agora, a Prefeitura de Florianópolis realizou mais uma operação. A Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, realizou mais uma operação de ordem pública em pontos estratégicos da cidade, especialmente na divisa com Florianópolis, em áreas sob viadutos. Durante a ação, fiscais recolheram drogas, objetos cortantes e carrinhos de supermercado utilizados como abrigo por pessoas em situação de rua. A população cobra por ações como essa. Acompanhe na reportagem. Vamos levantar, recolhe as tuas coisas aí. Quem dormia nas calçadas e praças de São José acordou com a chegada dos fiscais da ordem pública em mais uma operação da Prefeitura. Nosso pessoal vem fazendo esse trabalho com as equipes vindo atrás, limpando, recolhendo o que não é permitido por lei, né, orientando a dar o encaminhamento, e o trabalho é esse, ele vai seguir firme porque a ordem ela vai prevalecer e ela tem que prevalecer. Durante a abordagem, tudo o que oferecia risco à segurança foi apreendido. Materiais cortantes e entorpecentes foram recolhidos pelos fiscais, além de carrinhos de supermercado usados de forma irregular e acumulados em vias públicas. Esses carrinhos, ele virou um problema recente, né, do pessoal em situação de rua pegando isso no pátio de supermercados. Algumas pessoas, quando levam as suas compras, isso é uma minoria, mas sobe com as compras e deixa o carrinho na calçada do seu prédio. E a gente já fez reuniões com os supermercadistas, a gente já notificou eles, a gente tem conversado. Nós chamamos eles agora novamente, semana que vem, para mais uma reunião. E a Câmara propôs uma lei que foi aprovada, sancionada, enfim, virou lei, que proíbe esse tipo de carrinho pelas ruas. Então, com isso, fortalece o nosso poder de polícia, para que a gente possa fazer recolhimento e levar isso lá para o nosso pátio, para que a reciclagem dê o destino final. A operação acontece diariamente. Só no início deste ano foram mais de 10 carrinhos de supermercados levados durante esse tipo de fiscalização. Também foram apreendidos diversos materiais e objetos cortantes. Em 2025, foram mais de 1.100 objetos como estes levados durante operações. Em meio à operação, até um filhote de cachorro precisou ser resgatado
resgatado. O animal foi encaminhado ao DIBEA após ser encontrado em situação de vulnerabilidade. A Guarda acompanha diariamente essas ações da SUSP e da Secretaria de Infraestrutura, que eles tratam da parte da segurança pública, eles fazem essa fiscalização e essa abordagem diária também. E a nossa equipe de abordagem de ordem pública faz essa operação diariamente. A gente conta com o apoio do DIBEA também nos casos, nas situações onde tem animais abandonados, para que a gente consiga, então, atingir todas as gamas de serviços que a Prefeitura fornece, inclusive a abordagem da assistência social, que a gente também se importa com a questão social das pessoas que estão aqui pela cidade. Então, a gente preserva o direito deles com relação aos direitos sociais deles, mas também a gente quer a nossa cidade limpa, organizada, primando sempre pela ordem. O trabalho conta com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, que realiza a limpeza dos locais e recolhe os entulhos. Para quem mora na região, o problema vai muito além. Peterson convive diariamente com a insegurança provocada pela situação. É muito lixo, é muita pessoa dormindo e fazendo sujeira, né? E sem falar que quando o pessoal larga o lixo do comércio aqui, né? Eles rasgam tudo, daí é rato, é barata, é incômodo, é briga, é um monte de coisas absurdas mesmo. O cheiro também é horrível. Então, os carros a gente não pode deixar aqui porque roubam as baterias, roubam um compressor, roubam um step, roubam tudo. A Prefeitura garante que operações como essa fazem parte da rotina do município. Mas, para a população, uma operação ainda é pouco. Melhora por hora, entende? É um dia. Por enquanto não tem visto melhora nenhuma, assim, perto dos prédios tem muita caixa, tem muito saco, cobertores, eles tudo encostado. De manhã cedo mesmo tu vê muito ainda, essa hora ainda tu vê bastante, né? Então, realmente é muito incômodo, né? Na tarde dessa quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina encontraram, próximo à orla da praia de Estaleirinho, em Balneário Camboriú, o corpo de John Poole, empresário de 35 anos que estava desaparecido desde o acidente com moto aquática na noite do dia 4 de janeiro. A identidade do corpo agora será oficialmente confirmada pela Polícia Científica. Desde o dia do incidente, os bombeiros, a Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí e as Forças de Segurança de Balneário Camboriú e Porto Belo trabalharam em conjunto em uma operação de busca e salvamento para localizar o empresário desaparecido depois de um acidente envolvendo uma moto aquática na região do Caixadaço, em Porto Belo. O incidente ocorreu quando dois amigos navegavam no jet ski e acabaram caindo da embarcação sem conseguir retornar. Ainda na mesma noite, por volta das 11 horas da noite, uma das vítimas foi resgatada com vida pelas equipes dos bombeiros, a cerca de 400 metros da costa, nas proximidades da praia do Estaleirinho. As buscas seguiam até o corpo ser encontrado dia 8 de janeiro, hoje, pelas equipes de guardas-vidas e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Pessoal, vem comigo. Mais um prefeito foi preso aqui em Santa Catarina, dessa vez no sul do estado, em uma operação feita pela Polícia Civil na manhã de hoje. A Emanuela Justino tem todas as informações para vocês aí de casa. Essa operação coleta seletiva está na segunda fase, aconteceu hoje de manhã. O prefeito Júnior Abreu, prefeito de Garopaba, foi preso preventivamente e, além dele, outras duas pessoas também. A polícia investiga diversas irregularidades no serviço de coleta de lixo, coleta e seleção de lixo aqui no sul do estado, também fraudes em licitações, corrupção sistêmica, ou seja, repasse de valores indevidos a políticos e também fraudes em licitações e várias outras irregularidades. Além dessas 3 prisões, também foram aplicadas medidas cautelares ao ex-prefeito de Garopaba e ao atual prefeito de Pescaria Brava. Além disso, também foram cumpridos 2 mandados de afastamento de cargo público, ou seja, 2 pessoas que tinham cargo público foram afastadas e foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Além disso, também foi feito o afastamento de sigilo telefônico e o sequestro de bens no valor de R$1 milhão. No total aí dos envolvidos. Nós temos uma fala do delegado responsável pela investigação, passando mais detalhes da operação que aconteceu hoje. Olha só. Essa operação deriva de um inquérito policial instaurado aqui pela 2ª DECOR e que apurou, pelo menos em tese, os crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, fraudes durante a execução do contrato, assim como o peculato desvio, em condutas essas que teriam sido praticados, sobretudo na comarca de Garopaba, ao menos desde 2016, ainda na anterior gestão. Confirma-se então que foi preso preventivamente nessa data o prefeito municipal de Garopaba,
assim como um agente público que trabalha na prefeitura e um empresário do setor da coleta de resíduos sólidos. Então, ao todo, participaram 50 policiais dessa operação que segue sendo feita e a gente segue acompanhando por aqui para trazer aqui na tela do SCC qualquer desdobramento e novidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Você aí de casa acompanha com a gente aqui uma sequência de prisões, diferentes prefeitos aqui em Santa Catarina, em diferentes ações e investigações. E a pergunta que fica, eu acho que para nós jornalistas, para você aí de casa comunidade, é: quem restará? Agora a gente tem, pessoal, imagem da chuva que atingiu a cidade de Gaspar na tarde dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai trazer imagens ao vivo para vocês também. Uma das imagens mais impactantes é da Igreja Matriz Gaspar, onde a gente vê a escadaria da igreja que virou praticamente uma cachoeira no meio da cidade. A Nath veio no começo do jornal já falando sobre o impacto das chuvas, do vento forte na cidade de Gaspar, citou inclusive a escadaria. E olha só, essas imagens chegaram agorinha para nossa produção, para nossa equipe aqui do Tá Na Hora Santa Catarina, e vocês agora acompanham junto com a gente a situação da cidade com esses temporais que devem seguir nos próximos dias, viu? A gente tem alerta da Defesa Civil, daqui a pouquinho eu conto tudo para vocês. Agora, o que tem pesado no seu bolso? Agora, no início de 2026, o nosso WhatsApp está aberto para você aí de casa e as mensagens já estão chegando. Bora lá? Roseli mandou pra gente: oi, Júlia, boa noite. O que mais está pesando no bolso nesse início do ano são os materiais escolares e o IPTU. Roseli de Sangão, adoro você e o Cleiton. Obrigada, Roseli, pela participação, pela audiência. Realmente, IPTU agora pesa um pouquinho mais no bolso. A gente tem várias possibilidades no começo do ano, mas ainda assim é um planejamento a mais, fora o material escolar. Ontem mesmo, pessoal, a gente mostrou aqui algumas dicas de economia e também com relação aos direitos do consumidor na hora de se matricular nas escolas. Você aí de casa que quer rever esse conteúdo, no nosso portal SCC10, no YouTube SCC SBT. Henrique de Lages também mandou pra gente: oi, Júlia, aqui em Lages os preços em alguns dos mercados onde compramos as frutas deu uma aumentada bem grande. Principalmente a melancia, em alguns lugares, chega no valor de R$20 a R$23. Nossas uvas e maçãs são duas frutas que ficaram caríssimas por aqui. Realmente, a gente sabe que são umas frutas mais procuradas também no final do ano. Né, Henrique? Muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação por aqui. Nair também está sempre com a gente aqui no Tá Na Hora, mandou boa noite. No momento, o que está pesando no bolso são os preços das frutas. Está mais cara. Aí, como nós, assalariados, como nós podemos consumir comida saudável? Realmente fica difícil, está tudo mais caro, principalmente aqui nos mercados em São Joaquim. Beijos, sou sua fã e não perco Tá Na Hora. Amo. Obrigada, Nair, pela sua participação. Você está sempre aqui com a gente. Eu vou marcando o rostinho de vocês em todos os WhatsApps, viu? Alguns eu já tenho decoradinho. Kati também mandou pra gente, Kate talvez, né? O que tá pesando ultimamente no meu bolso é o meu cartão de crédito. A Kate é o de todo mundo. Final do ano é difícil, Kate. Obrigada pela sua participação aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Quero saber de vocês aí de casa, viu? O que tá pesando mais no seu bolso? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você aí de casa vai ver como que tá o custo de vida na capital e o aumento dos preços da cesta básica em Lages. Daqui a pouquinho a gente vem com essas informações para vocês. Enquanto isso, imagens da praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Final de tarde por lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente segue com informações, destaques de todo o estado catarinense. Uma ótima notícia na saúde pública de Santa Catarina. O Hospital Santo Antônio, em Blumenau, acaba de ser habilitado para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas com alta complexidade pelo SUS. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo e vai trazer mais detalhes desse hospital e dessa novidade para os pacientes, Nath. E, inclusive, na frente do hospital, né? Uma ótima notícia, acredito, para as famílias, né? A gente está falando aqui de cirurgias muito complexas em crianças, né? Esses pacientes que nunca deveriam estar, né, nesse lugar, no hospital. Conta mais pra gente.
Exatamente, Júlia. Agora nós estamos aqui em frente ao Hospital Santo Antônio, que fica no bairro Vostres, aqui na cidade, para falar sobre esse avanço importante na saúde de toda a região. Isso porque agora esse hospital ele foi habilitado pelo governo do estado como uma unidade de referência, uma unidade de alta complexidade de alta complexidade cardiovascular. O que isso significa? Agora, então, com essa portaria estadual, o hospital ele pode realizar cirurgias no coração das crianças pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, essas cirurgias cardiovasculares. E essa medida ela tem como principal objetivo ampliar o acesso aos serviços de cardiologia, Júlia, para o público infantil em todo o estado. Então, a expectativa agora é que com a inclusão desse hospital, junto, claro, com outras unidades hospitalares pelo estado, ajudem a reduzir o tempo de espera por procedimentos de alto risco, diminuir também a necessidade de deslocamento de pacientes e famílias para fora da região. Então, as pessoas aqui de Blumenau, de toda a região aqui do Vale do Itajaí, elas não precisam mais se deslocar para tão longe para fazer, então, esse tipo de cirurgia. É importante dizer também que o Hospital aqui Santo Antônio, ele já conta com uma estrutura necessária, então, ele já tem UTI pediátrica, tem centro cirúrgico, além, claro, né, de uma equipe toda especializada para esse início imediato dos atendimentos. Então, é uma notícia muito positiva para a saúde e que nem você mesmo comentou, né? Agora, as famílias agradecem, claro que não querem estar esperando essa cirurgia, mas que agora tem em Blumenau, isso com certeza vai facilitar e melhorar um pouco o acesso à saúde aqui da região. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. A gente sabe que as famílias estarão agora mais seguras também. E, claro, esperando que não passem por essa situação, mas se passarem por essa situação, bem amparadas pela saúde pública. Obrigada pelas informações. Agora, para você aí de casa, a gente tem outra boa notícia, viu? Mais uma vez o estado bateu recorde de crescimento nas exportações e atingiu o maior valor já registrado. Esse salto veio mesmo diante do cenário adverso a nível internacional. A gente tem acompanhado por aqui, né? Renato Santos vai trazer mais dados para a gente com relação a esse avanço. É com você, Renato. Pois é, viu, Júlia Matos? Ao longo do ano passado, a gente divulgou que o tarifaço estava prejudicando as exportações de Santa Catarina, mas mesmo diante desse cenário de adversidade, o estado fechou o ano com resultado positivo. De acordo com dados divulgados pelo governo federal, Santa Catarina fechou 2025 com 4,4% de aumento nas exportações. Isso representa 12,19 bilhões de reais em acumulado de exportações, melhor, 12 milhões de dólares. E, se comparado a 2024, houve um acréscimo de mais de 500 milhões de dólares nas exportações aqui do nosso estado. O setor de agronegócio foi destaque nessas exportações. A carne de frango liderou com 2,44 milhões de dólares exportados. Aí logo depois veio a carne suína com 1,85 milhões de dólares em exportações e na sequência outros dois setores que também se destacaram, o de motor e também de madeira. O setor de motores que tem como os polos Jaraguá do Sul e a cidade de Joinville, e o de madeira, a gente fala ali da região de Mafra, de São Bento do Sul, Rio Negrinho e também de Campo Alegre. E por incrível que pareça, viu, ô Júlia Matos, mesmo com aquela taxação de 50%, os Estados Unidos seguem como principal comprador dos produtos catarinenses. Sobre o assunto, nós conversamos com o porta-voz do governo federal. Do governo do estado. Vamos acompanhar. Santa Catarina é um estado competitivo pelos seus produtos e isso é um fator para comemorar, porque Santa Catarina continua exportando mais, gerando mais emprego, mais oportunidade de trabalho e renda para todos os catarinenses, sendo novamente um estado referência no Brasil e no exterior. Quem exporta para mais de 200 países é porque tem capacidade de produtos com qualidade e competitividade. Pois é, o país norte-americano é o principal comprador dos produtos que saem aqui de Santa Catarina. Logo atrás vem a China, a Argentina e também o México. Bom resultado também para importação, já que Santa Catarina fechou o ano com 33,9 bilhões de reais em importações. Retorno com você no estúdio, Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações. A gente segue acompanhando essas boas notícias para Santa Catarina.
Agora, você que mora na capital tem percebido que os itens nas lojas, supermercados, até mesmo no transporte, aumentou? Não é só uma percepção não, viu? É uma realidade. É o que aponta a pesquisa da UDESC sobre o custo de vida aqui em Florianópolis. Você vai acompanhar melhor agora na reportagem. Pelos corredores do mercado, tem quem olhe 2 vezes o preço antes de colocar um item no carrinho. A variação dos valores nas prateleiras tem sido notada pela maioria dos clientes da capital. Sempre, né? Desde sempre os alimentos acabam subindo bastante. A gente percebe que alguns sobem, mais ali no hortifruti, alguns sobem, outros descem. Mas no geral a gente percebe sim que os produtos estão menores e mais caros, né? E tem algum item específico assim que o senhor se lembra que está mais caro? Eu vejo muito a flutuação ali dos hortifrutis, tomate, limão. Às vezes você compra o limão ali, tá bem baratinho, às vezes você vê R$10 o quilo, né? Eu tenho notado que os preços não estão variando. Não estão aumentando? Muito pouco, porque eu acho que eu tenho observado sempre aqui, né? E eu acho que para mim está estabilizado. As coisas estão mais caras? Estão mais caras. Essa sensação de que os preços estão mais caros tem motivo. É que em dezembro o custo de vida em Florianópolis acumulou alta de 0,43%, de acordo com pesquisa divulgada pela UDESC-ESAG. Isso é resultado de uma alta em diversos setores, como alimentação, transportes e moradia. O que mais pesou foi a alimentação principalmente fora do domicílio, foi o que mais aumentou, o que mais acabou pesando aí, né? Ela vem subindo desde outubro, essa alimentação fora do domicílio, então acabou pesando mais agora em dezembro. E na alimentação do domicílio foram itens que são considerados até básicos na mesa do consumidor, que é batata, tomate, cebola, foram os itens mais expressivos aí na alimentação do domicílio que subiram. Dos 297 itens pesquisados, 96 ficaram estáveis e 110 tiveram queda no preço. 91 tiveram aumento, entre eles a batata, o café e o tomate. A alimentação no domicílio, que foi que principalmente ali pesou, batata, tomate, cebola, são alimentos básicos na mesa do consumidor, são alimentos do dia a dia. Então são alimentos que têm um peso maior ali no orçamento, acaba impactando bastante no final do mês, onde o consumidor às vezes tem que fazer aquela escolha do que ele vai levar efetivamente para casa. Como resultado de dezembro, o custo de vida em Florianópolis ao longo de 2025 teve uma variação geral de 5,17%. Apesar da alta, ficou 0,77% abaixo do que foi registrado em 2024, quando a variação foi de 5,95%. Para 2026, a expectativa é de um ano estável, mas é bom se manter atento a alguns pontos que podem mexer nos preços neste ano. Se a gente tem uma quebra de safra, né? Se a gente tem uma quebra da produção ali de algum alimento básico muito grande, ele sobe muito, acaba impactando. A questão do dólar é sempre, né, um fator, porque a gente tem muitos produtos que mesmo que a gente produza, como café, soja, eles são impactados pelo dólar porque eles são commodities, eles são vendidos para o exterior, então isso acaba impactando. Então a gente tem que sempre observar esses dois fatores, principalmente, que é o que mais pode impactar. Ou seja, pesquisar antes de sair as compras. O Procon de Lages divulgou nesta semana os resultados da primeira pesquisa de preços da cesta básica de 2026, realizada entre os dias 5 e 6 de janeiro em 7 supermercados atacadistas da cidade. O levantamento apontou variações expressivas nos valores de diversos itens, com destaque para macarrão sem glúten, com diferença de 3.000% entre o menor e o maior preço, e oscilações acima de 1.000% em produtos de higiene pessoal, como creme dental. E a pesquisa aí inclui categorias como alimentos básicos, hortifruti, carnes, limpeza doméstica e produtos especiais. E tem como objetivo orientar consumidores a comparar os preços antes de comprar. Como eu disse, pesquisa. Pessoal, a Arena de Verão de Navegantes está chegando, sabe aonde? Na previsão do tempo, ó, na Agenda Cultural. Quinta-feira é dia de agenda. Pessoal, a gente começa aí a nossa agenda cultural com a Arena Verão, prometi para vocês, de Navegantes, que segue em clima de festa com a programação musical gratuita. Neste sábado, dia 10, quem comanda o palco é a banda Mascavo, com show nacional marcado para o dia
para 9 horas da noite. Antes disso, 6h30 da tarde, a banda Cali abre a noite com muito som regional, viu? A programação continua ao longo de janeiro, com nomes como Inimigos da HP, Chimarruts e várias atrações locais espalhadas pelo mesmo fim de semana. É música, é verão, é diversão para todos os gostos, com entrada gratuita, que é o mais importante, na Arena Verão de Navegantes. Agora, a Porcada Summer chega, a próxima edição já consolidada como um dos maiores eventos de verão de Laguna. E tudo indica que esta será a maior da sua história. A alta procura por ingressos, setores exclusivos já esgotados e grandes marcas parceiras confirmam aí o sucesso antes mesmo do grande dia. Resultado da união entre 737 produtora e Bloco Rosa. O evento ele aposta em uma experiência completa, une música, estrutura, gastronomia e lifestyle. No palco principal, 2 grandes nomes da música brasileira, Murilo Huff, com um show cheio de emoção e hits, e a Turma do Pagode também garantindo energia, interação, clima de festa. A expectativa de casa cheia e de uma edição histórica, reforçando aí a Porcada Summer como referência entre os grandes eventos do litoral catarinense. E o convite foi feito, olha aí. Atenção, galera de Laguna, Santa Catarina, dia 10 de janeiro tem Murilo Huff ao vivo pra vocês lá na Festa Porcada. Garanta já seu ingresso, vai ser lá no Porto de Laguna e eu espero lá. Que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz... Agora, o Sesc Verão 2026 também promete movimentar o litoral catarinense com shows gratuitos entre os dias 9 e 18 de janeiro. As apresentações acontecem nas arenas montadas nas praias do Mar Grosso, em Laguna, Canasvieiras, em Florianópolis e na Praia Central, em Balneário Camboriú. Entre as atrações confirmadas estão Xande de Pilares, Leci Brandão, Chimarruts, Das Aranha, Barbatuques, Palavra Cantada, além de artistas locais e regionais. Não precisa de ingresso, viu? É só chegar e aproveitar. Com programação para todas as idades, o Sesc Verão une cultura, lazer, bem-estar e transforma as praias em grandes palcos de celebração. Agora, neste sábado, dia 10, às 19h30, o Cambacica Espaço de Cultura Comunitária, no Ribeirão da Ilha, recebe a exibição do documentário jornalístico Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom. A produção aborda as circunstâncias do crime que chocou o país na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, e resultou na morte do indigenista Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips. A sessão contará com a presença da diretora Sônia Bride, referência aqui nas coberturas de direitos humanos, jornalista catarinense, meio ambiente, política é com ela. A atividade integra a programação do Cine Tabuleiro, Cine Clube, voltado a temas como ecologia, justiça social e bem viver. Agora, de 11 a 24 de janeiro, Santa Catarina recebe a 21ª edição do Festival Internacional de Música de Santa Catarina, FEMUSC. Em Jaraguá do Sul, o evento vai oferecer mais de 200 concertos gratuitos, reunindo jovens talentos de 21 países e 18 estados brasileiros. Repito, 21 países e 18 estados brasileiros. A edição de 2026 marca os 21 anos do festival e também homenageia os 150 anos de Jaraguá do Sul, consolidando aí o FEMUSC como o maior festival de música erudita da América Latina. Além dos concertos, a programação inclui atividades educacionais, ópera inédita brasileira e apresentações em espaços públicos, levando a música de concerto para perto da comunidade. Foi pouco ou quer mais, pessoal? Coisa mais linda, essa foi a Agenda Cultural. Quinta-feira tem mais, quinta-feira que vem tem mais para você se planejar para o final de semana. Agora, o Procon divulgou uma nova pesquisa sobre os preços dos combustíveis na cidade de Chapecó, no oeste do estado. O levantamento mostra que a gasolina e o diesel ficaram mais caros depois do aumento do ICMS, que entrou em vigor no começo desse ano. O repórter Felipe Bastos tem as informações. O reajuste foi anunciado pelos governos estaduais e também do Distrito Federal e, claro, já gerou impactos no bolso do consumidor. De acordo com o Procon aqui de Chapecó, o aumento do imposto representou um acréscimo de 10 centavos por litro na gasolina, 5 centavos no diesel e 8 centavos por quilo no gás de cozinha. A pesquisa foi feita aqui na cidade em quase 30 postos de combustíveis.
No caso da gasolina, o preço do litro variou de R$ 6,34 a R$ 6,41, com uma média de R$ 6,36. Esse valor é 15 centavos maior do que a média registrada na última pesquisa, realizada em outubro do ano passado. Já o diesel apresentou variação ainda maior. Os preços ficaram entre R$ 5,92 e R$ 6,59, com uma média de R$ 6,19. Em outubro do ano passado, a média era de R$ 6,15, o que representa um aumento de 4 centavos. Ainda de acordo com o Procon, a maioria dos postos já repassou o reajuste do imposto ao consumidor. Em grande parte deles, o aumento foi de 10 centavos por litro, mas em alguns casos chegou até 19 centavos. O coordenador do Procon, ele explica que o órgão fiscaliza e pode autuar quando identifica preço abusivo, mas ressalta que neste momento as variações encontradas estão dentro do que é considerado normal na prática comercial. A orientação ao consumidor é pesquisar sempre antes de abastecer, já que nem sempre o posto de costume oferece o melhor preço. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe. Agora você aí de casa, aumentou ou diminuiu os casos de virose aqui em Florianópolis? A prefeitura da cidade informou que os casos de doenças diarreicas agudas, comumente associadas a viroses, caíram mais de 50% nesse início de temporada de verão em comparação com o mesmo período de 2025. É o que diz aqui, ó, na nossa pesquisa divulgada pelo SCC SBT no nosso portal SCC10. Todos os detalhes aqui para você, apesar desses números, do que os números apontam sobre redução, o Ministério Público de Santa Catarina registrou dados atualizados sobre a balneabilidade das praias. Ele requisitou esses novos dados para poder entender, né, os possíveis fatores que podem influenciar a ocorrência, claro, dessas viroses aqui na capital. Todos os detalhes para vocês, inclusive os laudos atualizados do Ministério Público, vocês podem conferir aqui no nosso portal SCC10. Agora, pessoal, vamos seguir com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. O estado, ele também é destaque no esporte, você de casa já sabe. O time de Jaraguá Futsal foi eleito o melhor clube do mundo. É isso mesmo, a gente vai chamar o Renato Santos para dar aquela boa notícia também para o esporte, para você que está assistindo o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Renato, eu sei que você gosta de esporte também, então trazer uma notícia como essa, coisa boa. Exatamente isso, viu, Júlia? Ainda mais vindo aqui do norte do estado, o time de futsal lá de Jaraguá do Sul, que foi eleito como o melhor clube do mundo. E essa boa notícia foi dada nesta terça-feira pelo Futsal Planet, que é considerado o Oscar do esporte. Mas não é só isso, viu? Além do Jaraguá Futsal, também o técnico do time foi eleito como o melhor técnico do mundo pelo Jacob Futsal Awards, que também é considerado ali como a maior premiação e como o Oscar do futebol e também do futsal mundial. Esse prêmio que coroa também o Jaraguá Futsal, que vem junto com o hexacampeonato e coloca agora o time lá de Jaraguá do Sul como o maior campeão do Brasil. E o pessoal por lá está muito animado, viu, Júlia Matos? Afinal de contas, eles disputaram com outros times da Espanha, do Cazaquistão, da Itália, Uruguai, Portugal, Indonésia, Argentina e Tailândia. Mas claro que o prêmio veio para o Brasil, mas para Jaraguá do Sul, viu? Isso aí tem motivado esse pessoal a continuar dando o melhor dentro de quadra. Eu conversei com o técnico do Jaraguá Futsal. Vamos acompanhar. Esse prêmio é coletivo, né, de todas as pessoas que de todas as formas, né, deram o seu melhor para o Jaraguá chegar nesse nível. Essa é a maior felicidade hoje, né, de todas as pessoas que vestem a camisa do Jaraguá, tem essa responsabilidade, tem essa missão, né, de manter o Jaraguá sempre, né, disputando as competições e realmente nós honrarmos, né, e servirmos a camisa do Jaraguá Futsal. E não foi somente o time não, tá? O técnico também disputou essa premiação com outros técnicos de grandes clubes espalhados pelo mundo. E claro que ele está feliz da vida e a gente feliz também. Afinal de contas, Jaraguá do Sul está aqui no norte do estado, representando Santa Catarina no Brasil e no mundo, né, Júlia?
Retorno com você no estúdio. O melhor do mundo, Renato. Coisa linda trazer uma notícia como essa. Muito obrigada pelas informações. E a gente segue falando de esporte, viu? O esporte catarinense realmente é destaque. A Elase entra em quadra hoje pela Superliga B de vôlei masculino. O time catarinense joga em casa, em Florianópolis, em um confronto importante nessa noite, viu? Quem traz as informações também ao vivo com a gente é a Gabriela Mariotto. E olha, o pessoal tá agitado por aí. Olha, Julia, já tem uma galera aqui para acompanhar esse jogaço. Começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Os jogadores já estão ali na quadra fazendo aquecimento para o jogo começar daqui a pouquinho. A gente tem então hoje Elase e Fluminense, jogo válido aí pela Superliga B 2025-2026. É o primeiro jogo que a Elase vai jogar aqui em Florianópolis, né? O retorno aí da Elase para a Superliga B marca também o retorno de Florianópolis aí para a elite do vôlei masculino brasileiro. A gente está aqui com o Matheus Borba, que é o supervisor técnico da Elase. O time está vindo de 2 vitórias fora de casa, mas hoje é estreia aqui em casa. Como que tá aí o sentimento dos jogadores, o coração de todo mundo para essa estreia aqui em Floripa? A gente está com a expectativa muito alta, né? A gente quer entregar o máximo possível aqui de uma boa experiência para quem vinha acompanhar o jogo e que termine com a vitória aí para a gente conseguir seguir nessa boa sequência aí do campeonato e fazer uma estreia em casa importante para trazer um pouquinho do vôlei aqui de novo para Floripa, né? E vocês estão fazendo uma boa campanha, né? Foram 3 jogos já, 2 vitórias, esse está sendo o 4º jogo. Como que está sendo essa preparação até de vocês para tudo isso? A preparação é intensa, né? A gente teve pouco tempo de montagem da equipe, desde o acesso ali no final do ano passado até já a estreia foi quase um mês entre o acesso e a estreia na Superliga B. Teve uma pequena pausa ali no final do ano e agora já está força total, porque janeiro é um mês longo, a gente tem 5 jogos. O jogo que era a estreia em casa contra o Blumenau foi transferido para 1º de fevereiro. Então vai ser uma maratona esse mês que vai definir que a gente vai brigar na competição e a gente espera que brigue lá em cima. E muito importante, a gente tá vendo o pessoal, tem gente chegando aqui o tempo todo para vir acompanhar essa partida. Então, muito importante também ter esse apoio da torcida aqui em Floripa. Com certeza. É fundamental e a gente espera retribuir o apoio e a confiança de todo mundo com uma bela vitória hoje. Perfeito. Ó, e o pessoal ainda, quem está em casa acompanhando a gente, ainda dá tempo de vir. A partida começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita, mediante a entrega de 1 quilo de alimento. Vou até aproveitar e mostrar para o pessoal de casa aqui, ó, quanto alimento a gente já tem aqui. As doações do pessoal já estão chegando bem por aqui. O pessoal ali na quadra terminando o aquecimento para o jogo começar daqui a pouquinho. Então, deixo também esse convite para todo mundo vir acompanhar aí Elase e Fluminense daqui a pouquinho, 8 horas da noite, aqui em Florianópolis. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gabi. É esporte, é solidariedade aqui em Santa Catarina. Obrigada pelas informações. Agora você aí de casa quer saber como é que vai ser essa sexta-feira, né? Comecinho do final de semana, previsão do tempo. Sexta-feira começa com as temperaturas mais amenas em Santa Catarina, vai variar entre os 15 e 16 graus nos planaltos e entre 20 e 23 no oeste e no litoral. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e as máximas chegam perto dos 30 graus. A partir da tarde, o calor e a umidade aumentam as condições para pancadas de chuva e temporais em todas as regiões. Essa situação já vem de alguns dias aqui em Santa Catarina, né? Há risco moderado a alto para alagamentos, destelhamentos e quedas de galhos, principalmente no Grande Oeste, onde o vento pode atingir 70 km por hora. Vamos para lá? Para o nosso giro, olha só, 34 graus de máxima, onde os ventos podem chegar a 70 km, 15 de mínima, Vale do Itajaí entre 16 e 32 graus, chega perto dos 30 também na Serra Catarinense, norte do estado com 15 graus de mínima e máxima de 33 graus, Grande Florianópolis também alcançando os 30 graus nessa sexta-feira, chuva garantida por aqui no final do dia, assim como no sul do estado, que vai chegar a 32 de máxima nesse início de final de semana. Sexta-feira vai chegar com tudo e os temporais seguem acontecendo em Santa Catarina. As cidades mais pedidas estão aqui com a gente. Palhoça, na Grande Florianópolis, também chega a 29 graus, com chuvinha no final da tarde. Garantida por lá. Itajaí, entre 20 e 30 graus.
Criciúma, com máxima de 30 nesta sexta-feira. São Joaquim, na Serra Catarinense, chuva garantida por lá entre 14 e 26 graus. E Joinville, no norte do estado, com máxima de 29 graus nesta sexta-feira. Agora, a Defesa Civil de Jaraguá do Sul decretou alerta amarelo e registrou ocorrências devido à chuva desta quinta-feira, 8 de janeiro. O volume acumulado chegou a 45 milímetros no fim da tarde. Foram registrados queda de árvores e destelhamentos na Ilha da Figueira, além de infiltração em prédios. Também ocorreram alagamentos pontuais causados pelo entupimento de bueiros e também tem alerta agora para mudança de tempo na sexta e sábado, ou seja, os próximos dias. Na sexta-feira, amanhã deve ser estável, mas à tarde e à noite são esperadas tempestades localizadas com possibilidade de alagamento. E no sábado, as chuvas e temporais ficam mais intensos, especialmente no meio-oeste ao litoral, com risco aí de enxurradas, ventos fortes e até granizo. Fica o alerta da Defesa Civil para vocês. Alerta amarelo. A gente não está ainda em atenção, nem em estado grave, mas a Defesa Civil segue em alerta com você aí de casa. Agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais destaques de toda Santa Catarina. Eu te espero. Voltamos com mais destaques de toda Santa Catarina. Você de casa, olha só. A Casan está alertando os moradores de Chapecó sobre a importância da instalação de abrigos padrões de hidrômetro. Essa medida está sendo tomada devido ao aumento do número de furtos neste começo do ano. É isso mesmo, furto de hidrômetros. O repórter Felipe Bastos conta mais para vocês. Esse número tem preocupado bastante aqui na cidade de Chapecó, viu? O aumento nos furtos de hidrômetros aqui na cidade. Por isso, esse número está acendendo um alerta, principalmente aqui para a Casan. Quem vai conversar com a gente, para a gente ter mais detalhes sobre esse número, é o Peri, que está por aqui. Peri, esse número, né, esse aumento no número de furtos de hidrômetros tem, de certa forma, preocupado bastante vocês. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Ele realmente tem preocupado nós. A gente teve um registro de 20 hidrômetros sendo furtados nos últimos 15 dias, né? Na madrugada passada, 5. Nessa madrugada de hoje, 3. Então, a gente já passou para 28 hidrômetros furtados nesses últimos dias aí. E isso aí causa um transtorno enorme para nós e principalmente para o nosso cliente, né? Porque é ele que sofre com a falta d'água e fica aquele vazamento de água na rua, prejudicando os pedestres, prejudicando o sistema de abastecimento, prejudicando a Casan também. Qual que é a orientação para essas pessoas procurarem a Casan, procurar também os números de atendimento da Casan? Qual que é o posicionamento da companhia? Então, a primeira medida é procurar a gente, né? Entrar em contato conosco. Tem o 0800 da Casan, tem o 115, que é um outro telefone, uma outra central telefônica, nosso site, Instagram, tem vários meios de comunicação com a gente para avisar que está com problema, né? Segundo é prestar queixa, né? Prestar queixa à autoridade policial, fazer um registro, fazer um BO, né? Apesar de que a gente também está em contato direto com a autoridade policial, eles têm nos ajudado demais. Encontramos um meliante ontem à noite, né? Que estava de posse de 3 hidrômetros, né? A polícia já recolheu ele, mas tem mais gente, né? E o problema não é o furto, né? O problema é que também tem gente comprando. Então, se está vendo essa grande quantidade de furto, é porque está tendo um mercado por trás, um mercado clandestino por trás, que está fomentando esse tipo de situação. Agora, o morador que tiver o hidrômetro furtado, é importante que ele registre o boletim de ocorrência, né, na polícia, na delegacia, mas é importante também dele apresentar esse boletim junto à Polícia Civil e também à própria Casan para confirmar que teve o hidrômetro furtado, enfim. Exato. Apesar da gente também estar fazendo os BOs, os registros de todas as situações, é importante a gente ter esse confronto de informação do cliente e nossa para que a gente consiga fechar o cerco contra essa situação, né? A maior parte dos hidrômetros estão acontecendo aqui na região central, no Maria Gorete, no Santa Maria, então a gente está com uma região bem procurada, bem visada, né? E a gente faz o alerta, coloque os seus hidrômetros dentro dos abrigos padrões. Isso aí não é garantia que não vai ser furtado, mas ele dificulta um pouco mais a vida do cidadão. E protege o equipamento também. Então, deixar o abrigo o hidrômetro dentro do abrigo padrão
fazer as medições necessárias e assim que tiver qualquer tipo de situação, nos avisem para a gente tomar as medidas cabíveis. Peri, obrigado mais uma vez. Recado dado então, viu? O número de furtos de hidrômetros tem aumentado bastante aqui em Chapecó, principalmente nesse começo de ano, e agora aqui na cidade nem os hidrômetros estão ficando em paz aqui na cidade de Chapecó. Devolvo para vocês no estúdio. Felipe Bastos com as informações. Agora, olha esse caso chocante, pessoal. Um policial militar suspeito de abusar de 4 crianças foi preso em Blumenau. O sargento estava foragido do estado do Pará desde 2023. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com esses detalhes. Nath, que caso absurdo, né? Conta mais pra gente, já tem detalhes se esse homem foi preso por aqui? Então, Júlia, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil prendeu esse sargento da Polícia Militar do estado do Pará, suspeito de cometer estupro de vulnerável. Este homem, ele estava foragido da Justiça desde julho de 2023. Então, ele cometeu esses crimes lá no Pará, fugiu aqui para Santa Catarina e hoje, então, os agentes prenderam ele enquanto ele saía de casa no bairro Velha Central. E as denúncias contra este policial são bem graves, Júlia, porque ele é suspeito de abusar de pelo menos 4 vítimas, crianças entre 6 e 12 anos de idade, inclusive uma dessas vítimas era a própria sobrinha. E aí vale ressaltar também a seriedade desse caso, porque exames periciais que foram feitos nessas 4 crianças apontam que elas sim sofreram abusos sexuais. E aí como ocorriam esses crimes? Ele se aproveitava, que era policial militar, aproveitava dessa profissão, se tornava amigo, ficava próximo das famílias e aí aproveitava momentos de lazer, como idas à praia, ao cinema, para cometer esses abusos. Inclusive, ele realizava um tipo de festa do pijama na própria casa para realizar esses estupros. Conforme relatos, para garantir que essas vítimas, essas crianças não contassem o que estava acontecendo para os pais, ele causava medo nessas crianças através da arma. Então, ele utilizava a arma, que deveria ser utilizado como policial militar, né, para inibir os crimes. Ele, então, fazia esses crimes contra essas meninas. O foragido, então, foi encaminhado ao presídio regional aqui de Blumenau, permanece à disposição da Justiça e que agora, então, a Justiça seja feita. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações que chocam, né? Abuso de menores, suspeito de estupro, policial militar, agora preso, ótimo. A gente vai acompanhar por aqui, Nath, obrigada pelas informações. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina abriu inscrições para o processo seletivo simplificado do Serviço Militar Estadual Temporário, com 630 vagas distribuídas em diversas regiões do estado. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro e a remuneração inicial é superior a R$ 8.000, além de auxílio alimentação. As oportunidades contemplam batalhões em cidades como Blumenau, Lages, Chapecó, Itajaí, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, entre outras. O processo seletivo inclui prova objetiva, avaliação de títulos, teste de aptidão física, exames de saúde e investigação social, com prova teórica prevista para dia 1º de março. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, não ter completado 40 anos até a inscrição e possuir CNH. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site idecam.org.br. Agora, pessoal, o Hospital Infantil de Joinville entrou mais uma vez para o ranking dos 100 melhores hospitais que operam pelo SUS do Brasil. Vou chamar agora ao vivo Renato Santos aqui com a gente, vai trazer esse caso de saúde para atualizar você aí de casa. O hospital, ele mantém o nível máximo de excelência desde 2020. Além dele, outras 6 unidades hospitalares do estado também estão na lista. Renato está chegando com mais informações. É contigo, Renato. Pois é, viu, Júlia? Boa notícia. Afinal de contas, esse hospital atende mais de 1 milhão de pacientes de 26 municípios aqui do norte do estado. Desde 2020, vem tendo esse padrão de qualidade e de excelência que é reconhecido de forma internacional e agora aparece novamente entre os 100 mais importantes do Brasil. E não é somente o hospital infantil aqui da cidade não, viu? Outros
6 hospitais de Santa Catarina também estão nessa lista e eu vou passar agora para vocês. São eles o Hospital Governador Celso Ramos, na capital Florianópolis, também a Maternidade Carmela Dutra, também na nossa capital. Temos ainda em Balneário Camboriú o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em São José o Hospital Regional Doutor Homero Miranda Gomes, em São Miguel do Oeste, o Hospital Regional Tereza Gaio Basso e também em São José, o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Esses hospitais estão, portanto, concorrendo entre os 100 melhores do Brasil na prestação de serviço pelo Sistema Único de Saúde. Boa notícia, portanto, para o nosso estado. E sobre o assunto, eu conversei com o secretário de Estado da Saúde, que destaca o quanto isso vai valorizar ainda mais a saúde pública do estado. Dos 100 hospitais destaques, 7 são de Santa Catarina. Mesmo sendo um estado que não é tão grande em número de população e de território, conseguimos esses 7 hospitais dentro dos 100 melhores avaliados. Um deles está em Joinville, como, por exemplo, o Hospital Jeffer Amarante Filho, o hospital do governo do estado, que possui um contrato onde nós temos alta complexidade, nós temos cirurgia cardíaca, saúde mental e que faz um trabalho de excelência para Joinville e todo o estado de Santa Catarina. Pois é, o secretário que disse que essa lista de hospitais que estão entre os melhores do Brasil influenciam o governo do estado a investir ainda mais na saúde pública aqui do nosso estado. Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, pessoal, eu quero saber o que está pesando no seu bolso. Vamos para o nosso WhatsApp? Olha aí, tem gente chegando e falando pra gente o que está pesando nesse início de 2026. Juliana de Imbituba também sempre com a gente. Boa noite, Júlia. Antes que eu esqueça, você tá linda demais. Obrigada, Juliana. Quanto às contas, todas pesam e o custo de vida tá muito caro. Espero que pelo menos amenize um pouco. Começo do ano, Juliana, tá todo mundo aqui, ó, administrando melhor o bolso e a carteira. Obrigada pela sua participação. Erci também mandou pra gente. Boa noite, sou de Caçador. O que mais pesa no bolso no início do ano é o IPTU. A cada ano aumenta. Erci falando aqui pra gente sobre esse desafio do início de todo ano. Rodrigo também mandando aqui pra gente, boa noite. Aqui na minha cidade o que tá pesando no bolso é o gás, a cesta básica e muitas outras coisas. Beijo pra vocês, não percam um programa, abraço pra todos. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Temos também Alex de Penha. Alex, estava sentindo saudade de você, achei que você hoje não ia aparecer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, mandou. Boa noite, Júlia. Infelizmente, o que tem impactado muito em nosso bolso ainda é o supermercado, pois os preços estão sempre nas alturas. Muito obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, Alex, pela participação. Gente, a gente finaliza o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Enquanto isso, imagens de onde, pessoal? Turvo. Amanhã tem mais.